Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 29. Essa manhã é uma manhã propícia para a gente falar um pouco da cruz, onde nós celebramos essa morte do Senhor, o sofrimento do Senhor. Lembramos, tudo que Ele fez. É bem propício para a gente meditar sobre isso. Marcos 15, 29. A palavra de Deus diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. E eu quero completar aqui com Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala conosco nessa manhã. Vem trazer revelação, vem trazer vida dentro de nós, através dessa palavra, no nome de Jesus, Pai. É o que nós precisamos nessa manhã, é ouvir essa palavra, e entender essa palavra, e que ela possa cair em nosso coração, e aí acontecer o milagre da revelação e da palavra que se transforma em vida em cada um de nós. Amém. Você pode se sentar, querido. Aleluia. Muitos pregam, e eu já preguei isso também, que quando Jesus estava na cruz, tanto o diabo como todo o inferno e os demônios que estavam ali fizeram festa. Só que não foi bem isso que aconteceu. Foi o contrário. Nós pensamos que Lúcifer é um ser burro, é um ser idiota, é um ser que não tem inteligência, e a sua cabeça não funciona. Mas muitas vezes é a nossa que não funciona, dele funciona muito bem, melhor que a nossa. Sabia que ele é muito mais inteligente que nós? Muito, mas muito mais inteligente que nós. Você sabe qual foi o homem mais sábio da Bíblia? Eu sei que você vai falar Salomão, mas além de Salomão, qual que você pode citar outro aí? Começa com D. Daniel. Ele jejuou lá na Babilônia. Ele fez aquele jejum, não, ele fez aquela alimentação só de legumes, tal, fez um teste lá, não vou contar o contexto ali, mas o que importa é dizer que na Babilônia havia homens sábios, muito sábios. E Daniel, quando chegou lá, o homem de Deus, foi-se depois dizer que Daniel era 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Você sabe o que é 10 vezes mais sábio? Não é comparando com qualquer pessoa, mas já com os sábios ele era 10 vezes mais sábio. E a palavra diz aqui em Ezequiel 28:3, vai falar de Lúcifer. Olha o que fala de Lúcifer aqui. Sim, és mais sábio que Daniel. Se Daniel era 10, vai saber quantas vezes Lúcifer era mais sábio. Você pensa que Adão e Eva também eram burrinhos? Não. Adão e Eva, antes de cair no Éden, a mente deles operavam 100%. A nossa não opera hoje, querido. A pessoa mais inteligente consegue ter 15, 20 QI. 20%. Eles operavam com 100 e o diabo enganou eles. Mas aqui diz assim: sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder-se de ti. Não que ele lê pensamento, mas ele é tão esperto que ele olha e diz: epa, já sei que esse cara está querendo. Epa! Ele olha e ele sabe, ele é muito sábio. E é difícil esconder alguma coisa dele, querido. É o que está dizendo aqui, Não há segredo que se possa esconder de ti. Ele acaba descobrindo. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros.
pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste tuas riquezas. E aí vai, porque eleva o teu coração. Ele é inteligente ou não é? Muito inteligente. Agora eu pergunto para você, Satanás acompanhando toda a história, desde o Éden até a chegada de Cristo, você acha que ele não sabia que Cristo tinha que ir para uma cruz? Você acha que ele não sabia, porque não tem como esconder segredo dele? Ele acabou descobrindo, porque ele não leu o Evangelho, ele participou de toda a palavra, de todo o Velho Testamento, ele estava ali um tempo todo. E ele estava só esperando o Messias nascer, e ele sabia que esse Messias tinha que ir para a cruz, ele sabia que esse Messias tinha que sofrer. Aí eu pergunto para você, ele fez festa quando Jesus estava na cruz? O diabo não usou a boca de Pedro para proibir, querido, Jesus de morrer? Jesus tinha acabado de falar, eu preciso ir para Jerusalém e morrer, e o terceiro dia ressuscitar. Aí Pedro, usado por Satanás, diz o quê para ele? Não, o Senhor não vai para Jerusalém, o Senhor não vai morrer coisa nenhuma. Jesus olha para ele e diz, arreda-te, Satanás. Satanás não queria que Cristo morresse, porque ele sabia que ele tinha que ir para a cruz. Satanás queria prender Jesus, mas não levá-lo para a cruz. Vamos entendendo isso. O que mais? Ele também já tinha ouvido Jesus falar que quando Jesus se levantaria da terra na cruz, atrairia a todos. Chegou o momento de ser julgado. Jesus estava falando, o diabo estava ouvindo isso. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Estava falando de Satanás. Satanás estava ouvindo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O diabo tinha ouvido isso. O que mais que o diabo ouviu? Só quero dar uma base aqui, querido, para a gente continuar, para a gente entender o que estava acontecendo aqui. João 3, 14, 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. A serpente era uma serpente de bronze enrolada numa estaca de madeira, simbolizando Cristo levando todo o pecado no madeiro. Você acha que Satanás não entendeu essa tipologia? Claro que entendeu. E aqui o próprio Senhor está falando. Se ele não tivesse entendido, Jesus estava dando a revelação aqui. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Você acha que Satanás queria deixar Jesus ir para a cruz? Sim ou não? Não. Na cruz, não. No madeiro, não. Porque se ele subir no madeiro, ele disse que o príncipe desse mundo, você é expulso. Ele disse que vai atrair todo mundo para ele, vai levar o pecado de todo mundo. Eu trouxe o pecado, eu não quero que tire o pecado do mundo. Então Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. O diabo sabia que Jesus ia pisar a cabeça dele, porque estava lá em Gênesis 3,15, que ele machucaria a cabeça da serpente. Satanás não queria ser pisado, querido. Ele não queria que Cristo fosse para a cruz. Aí ele entra, você vai falar assim, pastor, mas tem o texto lá. Ele entra na vida de Judas. E ele faz com que Judas o traísse para que ele fosse preso. Qual que era a ideia de Satanás? Como eu sei que ele vai para a cruz, e não tem como impedir, se eu vou tentar qualquer outra maneira. Ele já está aqui em Jerusalém, ele veio para morrer, ele diz, eu vou descer para Jerusalém. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar a última cartada. Eu vou tentar dar o último tiro. E vou fazer com que o seu próprio discípulo o traia, e ele fica numa cadeia. Ou talvez ele morra degolado como João Batista morreu. Ou talvez na hora dele apanhar, de tanto apanhar, ele possa morrer na hora que ele apanhar. É a última cartada que eu tenho. Ele diz, eu preciso dar esse último tiro, porque ele sabia que Jesus ia para a cruz. E eu pergunto para você, quem pode impedir os propósitos de Deus, querido? Quando Deus fala, falou. O que está escrito aqui, querido, Deus não volta uma vírgula para trás. O que está aqui para acontecer ainda que não aconteceu, vai cumprir tudo. Amém? Mas Satanás precisava da última cartada.
que acho que ontem na escola bíblica a gente comentou sobre isso, né? Se é uma coisa que o diabo ele é muito teimoso. Ele apanha, ele volta, ele apanha, ele volta, ele apanha, ele volta, ele não para o tempo todo, ele perde, ele volta, ele perde, ele volta, porque ele é muito teimoso. Amém? E os crentes têm que ser mais teimosos ainda. Não largo do Senhor, não largo da palavra, não peco. Eu quero uma vida santa e você tem que ser assim, querido. Ele é teimoso de um lado, você é teimoso do outro. Amém? Então, foi isso que aconteceu aqui. Tá? Ele usou Judas para tentar aí, não deixar Jesus ir para a cruz. Tem até uma música que fala, né? Como é que é a música lá do túmulo? Tem uma música que fala lá, da Ana Paula, que eles fez festa ao terceiro dia, o diabo fez festa, fez nada, querido. A hora que Jesus subiu na cruz, estava todos os demônios chula, Satanás chulo, tudo cabisbaixo, dizendo, daqui a pouco eu vou ser expulso. Não que ele não estaria mais no mundo, ser expulso agora da vida dos homens que ia aceitar Jesus. Daqui a pouco acabou a nossa festa e nós estamos na roça. Ele vai passar a autoridade dele para toda a igreja. Amém, querido? Bom, começa quando Jesus nasce em Belém. O diabo tentou matá-lo. Lembra disso? Que o rei Herodes pediu para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Jesus já tinha partido para o Egito. Jesus não, né? O pai e a mãe levou eles. Depois, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus e o diabo viu, agora ele vai começar a ser usado no ministério, foi tentado no deserto. Jesus ficou firme. Aí, queridos, não sei se você percebe, mas no Getsêmani, você pensa que Jesus não estava ali tentando Jesus para não fazer a vontade do Pai? Claro que estava. Eu preciso tentar fazer com que ele não faça a vontade do Pai. Por isso que Jesus orou 3 vezes, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Não porque Jesus não queria morrer na cruz por nós, não é esse o contexto. O contexto é que Jesus não queria se separar do Pai, porque a eternidade todos estiveram juntos, por causa do nosso pecado. Ele só não queria a separação. E o diabo estava tentando ali. E aí vai para a cruz, e ele diz, não pode consumar na cruz agora a profecia, que quando ele subir, ele vai matar a natureza adâmica, ele vai pisar na minha cabeça. Mas olha que interessante, que eu quero voltar ao contexto aqui. Então entenda que o diabo não queria que Cristo fosse para a cruz. No Mateus 27, 29, você pensa que ele parou? Aí Jesus estava na cruz, ele disse, vou tentar também na cruz impedi-lo que ele complete a sua obra. E o Mateus 27, 29, que nós lemos, diz assim, ó. Aí era o povão, então, são 3 classes aqui, né? 3 classes de pessoas. O povo que passava, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, querido, Jesus estava consciente, Jesus vendo. Porque aquilo era como um espetáculo. Todo mundo ia passando e vendo, e Jesus lá vendo e ouvindo. E eles viam que as pessoas maneavam a cabeça e blasfemavam dele. E diziam assim, tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica. Aí olhando nos olhos dele, dizia assim, salve a ti mesmo. Olhando para ele, descendo da cruz. Quem que estava usando a boca desse pessoal para Jesus descer da cruz? Satanás. Por isso que eu digo que Satanás não fez festa. Satanás, mesmo com Jesus na cruz, diz assim, eu preciso tentá-lo. Vai que ele desce da cruz. Ele tinha poder para descer dali? Tinha, ele é todo poderoso. O que parou as tempestades, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, fez coxo andar. Para ele não há impossível, querido. Ele é o verbo de Deus. Ele estava se deixando morrer ali. Se ele quisesse, ele descia. Aí Satanás vai tentar para que Jesus desça. E aí passando o povo, todo mundo dizia, desce daí. E aí continua o texto no 31. Agora autoridades religiosas, não é mais o povo. Os sacerdotes, os escribas, as pessoas que conheciam a palavra e a lei, dizendo assim para ele, olha lá como ele foi tentado. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam,
Olha o jogo de palavras, o jogo psicológico para tentar Jesus. Salvou os outros. Tantas pessoas foram salvas por Jesus. A si mesmo não pode salvar-se. Desça agora, não é amanhã, não é daqui. Desça agora da cruz. O Cristo, chamaram ele de Cristo, o Messias, o ungido. O Rei de Israel, disseram, para que vejamos e creiamos. Jesus, as autoridades diziam, é facinho, é só o Senhor descer daí, a gente sabe que você é o Messias e o Rei de Israel, nós vamos te aceitar. Olha que tentação, querido. Olha a tentação. E aí o versículo, aqui eu quero pular para o Lucas 23, 39, que fala o detalhe dos ladrões. E por fim, aqui estavam os ladrões então, dizendo assim, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Estava perguntando para ele. Não és tu? Salva-te a ti mesmo e a nós. O que ele estava querendo dizer? Salva-te a ti mesmo. Desce daí e faz a gente descer também. Você não é o Cristo? Você perceba a confusão que estava ali, querido. A tentação em Cristo. Pessoas, sacerdotes, os que estavam ali dizendo, desce gente daqui, a gente também crê que você é Cristo, rapaz. Para com isso. Para que ficar nessa cruz? Jesus, querido, ali estava toda a nossa salvação. Jesus só não desceu, não foi os pregos que seguraram Jesus, preste atenção. Não foi os pregos que seguraram Jesus. O que segurou Jesus ali foi o amor ao propósito do Pai de nos salvar. O que segurou Jesus na cruz não foi os pregos, foram os nossos pecados. O que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, mas foram o seu grande amor por cada um de nós. Não amor coletivo, amor individual, sabendo de cada um o seu nome, dizendo, eu preciso morrer por esse. Eu preciso morrer por aquele. Amém? Mas foi difícil, querido. Se Jesus desce da cruz, ele tinha acabado com a única chance de toda a humanidade, a única chance de todos ser salvo. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Atraiu todos os santos do Velho Testamento que morreram esperando em Cristo, atraíram os que estavam vivos e atraíram todos os que ainda iriam nascer, no caso nós e todos que vão ainda nascer, foram todos para um lugar só. Se Jesus desce, todo mundo estava lascado, todo mundo estava designado à separação eterna do Pai. Amém? Você está entendendo, querido? Se Jesus desce, tinha ido por água abaixo a nossa justificação. Você não é mais justo. Imagina você todo dia ter um peso de consciência que você é um injusto diante de Deus. Você não tem mais justificação, porque sangue não foi derramado. Você não foi redimido, você continua escravo do pecado. Você não foi adotado por Deus como filho, mas você continua como um que está distante da casa do Pai. Você não tem promessa de um dia levantar do túmulo, se um dia você morrer, porque Ele não morreu por você. Tinha ido por água abaixo a nossa santificação, a nossa separação para Deus. Querido, a cruz, ela tem que ser o centro da nossa vida. Todo dia você tem que lembrar da cruz, todo dia você tem que lembrar da obra que Jesus fez na cruz. Levando a sua culpa, o seu peso. Amém. Dá para dar uma glória a Deus por causa disso, querido? Que glória, que glória. Uma dívida que eu não poderia pagar. E nem se eu derramasse o meu sangue seria impuro. Porque nós nascemos na impureza, nós nascemos no pecado de Adão. Eu não me lembro se foi Davi que disse no Salmo que ele foi gerado no pecado, na iniquidade gerou minha mãe, já no ventre já nasceu em pecado, já foi gerado em pecado. Mas Jesus não.
Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? A semente quem colocou foi o Espírito Santo sem pecado de Adão. Mas se ele desce da cruz, querido, tinha ido por água abaixo. Tudo isso. Amém? Ele precisava vingar o inimigo. Ó, duas coisas que Jesus fez. Ele só não fez a obra para nós. Mas ele diz assim: eu tenho um acerto a fazer com o inferno. Eu tenho um acerto a fazer com Satanás. Eu tenho um acerto a fazer com todos os seus anjos e príncipes. Ele queria se vingar. Ele queria colocar o inimigo no seu lugar certo. Amém? Colossenses 2,15, ele vai dizer assim: olha em que lugar ele fez isso, querido. Deus é Deus, né? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde, querido? Na cruz. Você pensou que humilhação para Satanás? Jesus venceu ele no pior lugar, no lugar de mais humilhação da época. Qual era o pior lugar que uma pessoa poderia desejar, ou desejar não, poderia estar naquela época? Nunca, jamais ser pendurado numa cruz. Ou lugar de humilhação. Ali só vai escória, ali só vai aquilo que não presta da sociedade. Jesus estava lá. E aonde Jesus despreza, onde Jesus arranca toda a autoridade, aonde Jesus humilha todo o inferno, Satanás e todos os seus chefes, na cruz. Querido, que humilhação no lugar de maior desprezo. Deus é Deus, Deus é Deus. Amém? Quando fala despojando, é tirando, despojar é tirar. Tudo aquilo que o diabo tinha, Jesus tirou dele. Por isso Satanás hoje só se aproveita das pessoas que não sabem que tem autoridade sobre ele, ou sobre os seus demônios. Nós temos a autoridade de Cristo, somos a noiva do Cordeiro. O que ele conquistou na cruz, todo esse despojar, diz em Efésios capítulo 1, para ser o cabeça, diz lá, ele o deu à igreja a autoridade. Nós somos o corpo que coloca Satanás e os seus demônios no seu devido lugar. Amém? A gente não pode assistir, a gente tem que exercer autoridade. Igreja exerce a autoridade que lhe foi dada, comprada na cruz. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, querido. Esse Deus é maravilhoso. A gente começa a ler a Bíblia, a gente fica constrangido, a gente fica maravilhado de como Ele faz as coisas. Amém? Ó, na cruz, Ele vence o inimigo. E na ressurreição, obra completa, Ele vence o quê? A morte. Ele fez uma obra completa. Eu vou vencer os seus inimigos e vou vencer a morte que o inimigo trouxe na vida de vocês. Querido, se tem um santo de Deus que morreu há milhares de anos, a promessa de Cristo alcançou ele. E quando Jesus voltar, ele vai se levantar inteiro. Inteiro. Porque se é uma coisa que Deus não aceita, é alguém querer atrapalhar o seu plano. O plano original de Deus é: Adão, você vai viver com esse corpo eternamente nessa terra, você nunca vai morrer. Aí o Satanás diz assim: eu matei. E Deus diz assim: mas eu tenho o Messias, eu tenho o meu filho que vai trazer a vida de volta. Amém, querido? A vida de volta para nós. Oh, glória! Isso é muito maravilhoso. Querido, mas Deus ainda não acabou o seu trabalho. Se é uma coisa que a gente tem que elogiar de Satanás, é o seu trabalho. Pensa num cara que trabalha. A gente às vezes vai meio devagar, né? Como é que é aquela música lá? É devagar, é devagar. Devagar, devagar, devagarinho, a gente vai assim. Satanás não, você está devagar, ele está lá, dia e noite, não para. Reunião toda hora.
E vem principado daqui, vem principado dali, nós precisamos atacar ali. Aquela igreja está começando a querer, vai ser problema para nós lá no bairro Santo André. Estão começando querendo a buscar a face de Deus, nós não podemos deixar eles buscar a face. Vamos lá, reunião aqui, reunião ali. E a gente está de que jeito? Bem devagar. Aí as pessoas olham quando as coisas acontecem e dizem assim, nossa, mas Deus não é poderoso, por que aconteceu aquilo lá? Por que aconteceu? Aconteceu porque o povo está devagar. Agora, se é uma coisa que a gente tem que elogiar, ele trabalha. Não é vagabundo não, querido. Vagabundo somos nós. Ele trabalha. Pior, trabalha sabendo que vai perder. Ou melhor, que o seu fim vai ser o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre. Nem isso tira o ânimo dele, não importa. Está chegando o lago, está chegando o fogo, mas eu vou trabalhar. Eu quero levar comigo o máximo que eu posso. É esse o trabalho dele. Ele não pediu Jesus descer da cruz. Ele tentou. O tiro saiu pela culatra, porque Jesus ficou na cruz. Não foram uma e nem duas pessoas que falaram, querido, desce da cruz. 6 horas ele ficou pendurado. Quantas vezes você acha que ele não ouviu a mesma coisa? Desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz, desce da cruz. Se ele pudesse tirar a mão, ele falaria assim, isso está me dando coisas. Não aguento mais ouvir esse desce da cruz. 6 horas. Você viu que tem gente que... Os filhos usam muito isso, né? Aquela coisa da repetição, até que o pai cede. Ô pai, me compra isso. Não tem, não posso. Não, pai, compra para mim. Não posso. Todo dia, pai, daqui a pouco vai falar assim, toma e para de me encher. O diabo tentou 6 horas, querido. Ele não desceu. Agora eu pergunto para você. Aonde que nós devemos estar hoje? Qual é o lugar daqueles que foram salvos em Cristo Jesus? Qual é o lugar do seu velho homem? O lugar que ele deve estar sem sair é a cruz. Agora seu velho homem está na cruz. Repete a mesma história. Seu velho homem está na cruz. E quem está do teu lado o tempo todo buzinando na sua cabeça? Ei, desce daí. Algumas passagens só para você entender que nós estamos na cruz. Eu gosto de mostrar na palavra, querido. A palavra enriquece a vida da gente, amém? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Ele sabe que se você ficar na cruz, o velho homem, o corpo do pecado foi destruído, e você não serve mais ele. Ele diz, não pode. Não pode, ele é meu servo, eu preciso trazer ele de volta. Mas ele sabe que, você sabe que o seu lugar é na cruz. Gálatas 5:24, né? Está ali, ó. Os que são de Cristo, quem aqui é de Cristo? Levante a mão bem alto, menos o Kiko está aí, você pode levantar a esquerda, Kiko. Amém. O que a Bíblia diz? Os que são de Cristo Jesus, o que eles fizeram? Só quem é de Cristo fez isso, querido. Quem não é, não tem coragem de fazer. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Até aqui, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências e paixões. E Gálatas 6,14, só para fechar. Mas longe, diz Paulo, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo que cruz é o centro da nossa vida, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? O nosso lugar é cruz. Ele sabe que se estiver na cruz, o mundo não tem mais efeito sobre você. Porque quem está crucificado não está vivendo no mundo, ele está lá. E se você está crucificado, também você não tem mais inclinação para o mundo, porque você está na cruz. Agora,
O diabo não vai aparecer para você que é crente, ele não é bobo. Se ele aparecer para você, o que você diz para ele? Sai em nome de Jesus. Ele sabe que vem chumbo grosso. O que ele faz, querido? Ele usa a esposa, ele usa o marido, e não diz assim, está amarrado que eu sou crente. Querido, ele usou a boca de Pedro. Ele pode usar, não que ele use porque ele toma você e fala em você, não é isso. Ele joga setas na sua mente. Se você cair na armadilha dele, você fala. Ele usa o filho, ele usa o companheiro de trabalho, ele pode usar até um irmão da igreja se ele quiser. Jó estava lá numa situação tão difícil. Eu não vejo na Bíblia, depois de Cristo, alguém que sofreu tanto por servir a Deus como Jó. E você sabe o que a esposa dele disse para ele, né? O que disse para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não poderia dizer assim para ele, Jó, pede para Deus te matar. Seria menos, né? Porque ela não aguentava mais ver o seu próprio marido sofrer. Mas ela foi usada pelo diabo, porque ela não pediu assim, Jó, ora para Deus te matar, que eu acharia até que seria até justo. Mas ela diz, primeiro você amaldiçoa o seu Deus, depois você morre e vai para o inferno. É isso que o diabo estava querendo dizer, através da boca da sua própria esposa. Por isso que ele tome cuidado com todo mundo. Com todo mundo. Porque uma hora, na fraqueza de uma pessoa que você tanto ama, passou uma seta, um pensamento lá, porque pensamento é a base de batalha de Satanás, é a mente da gente, não é o nosso espírito, é a nossa mente. Então é aí que ele usa essa plataforma, para que você use sua boca e fale, às vezes, coisas que não deveria falar. E coisas que você vai falar, que vai fazer com que a pessoa desça da cruz, saia do propósito de Deus, saia da vontade do Senhor. E nós temos que fazer aqui na terra a vontade do Senhor, amém? Quanto tempo Jesus ficou na cruz? Fala de novo para mim. Quanto tempo você já está na cruz? 6 horas? Desde que você se converteu. Eu me converti em 93. Se formos contar dessa época para cá, nem sei. Faz as contas aí. Você que é bom de calculadora. 24 anos eu estou na cruz. Faz 24 anos que ele está tentando tirar o de lá. Ele vai parar? Se eu viver mais 20, 30, ele vai continuar mais 20, 30 anos tentando tirar o de lá. Não é fácil para nós também, queridos. Mas posso dizer uma coisa para você. Jesus, ele faz as coisas completas, não faz nada faltando. E ele diz assim, se eles ficarem só com o evangelho, só com a minha palavra, e não tiver o meu espírito, vão todos se perder. Ele diz, vou para o Pai. Quando eu ressuscitar e subir aos céus, desce o Espírito Santo sobre vós. E esse Espírito que está em nós, nos fortalece, restaura todos os dias o nosso ânimo para dizer, fica na cruz, fica na cruz. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Satanás pode ser mais inteligente que Daniel, mas nunca será mais inteligente do que o Espírito Santo. Porque ele tem toda a sabedoria. Ele enxerga todas as coisas, em todos os tempos, passado, presente, futuro, não tem nada que se esconde do Espírito Santo. Diz que ele sonda as profundezas, profundezas do coração de Deus. Você sabe o que é sondar as profundezas do coração de Deus? E passa isso para nós. E o diabo está armando uma coisa para você lá na frente, ou tão perto, não sei. E o Espírito Santo vem e diz, ei, não cai naquilo que você vai descer da cruz, vai voltar a ser velha criatura. Quando ele não fala com a gente, se a gente tiver difícil de escutar, ele vai usar alguém, querido. Alguém vai falar para você, ei, o Senhor está me colocando no coração, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo outro. Quantas vezes Deus me usou assim? Quantas vezes Deus não te usou, querido? Não sendo usado por Satanás, mas sendo bênção na mão do Espírito Santo para dizer a outro, estou sentindo,
eu estou orando e Deus me coloca um peso que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque vai ser mal para você. Que o Espírito Santo não nos abandona, Ele não nos abandona, porque eu vou falar para você que foi muito difícil para Jesus 6 horas, eu creio nisso, mas hoje nós não temos 6 horas, nós temos todos os dias 24 horas, Ele está tentando tirar a gente da cruz. Aí você faz assim para Ele, ó, aqui que eu desço. Se descer, querido, desce mesmo. Desce mesmo. Fica na cruz. Olha para quem está do teu lado e diz assim, nunca desça da cruz. É um lugar confortável? Para a carne não é. O espírito não tem problema, o espírito ama que a carne fica. O espírito diz, aí carne, aí é seu lugar. Mas a carne está dizendo assim, eu te pego. Aqui não é o meu lugar, eu queria estar fazendo outra coisa. Eu queria estar curtindo o mundo, eu queria estar fazendo tanta coisa, eu queria uma balada, eu queria isso. Querido, aliás, quando o nosso homem novo se fortalece e diz que se renova a cada dia, você vai ter prazer de viver com Deus. E você vai ter prazer em ver o seu homem velho pendurado ali na cruz. Porque você sabe que um dia aquele homem velho vai se tornar homem novo, ressurrecto. Uma carne sem mais inclinação para o pecado. Então é para o bem da carne, ela tem que ficar na cruz. Entendeu? Outro dia eu estava ouvindo um testemunho. O pastor deu oportunidade para um irmão dar testemunho. Então ele tinha sido bandido, ele tinha vivido tudo que o mundo oferece, balada, mulher a hora que ele queria, droga, ele era, sabe, ele viveu nesse mundo do crime e tráfico. Então, vamos falar assim, não tinha regras para ele, tudo que ele queria ele fazia. Só que um dia ele se converteu. E aí ele dando testemunho, esse irmão passou uma vergonha, né? Porque na realidade foi um testemunho. Ele estava dando testemunho, e ele contando as coisas da época, aí ele deu uma paradinha e diz assim, ei, tempinho bom. Mas isso aconteceu, quem encontrou foi o pastor Jonas, nossa aula lá. Você sabe o que fizeram? O pastor mandou na hora cortar o microfone dele. Eita, tempinho bom. Ô querido, se você olha para o seu passado e você olha e diz, nossa cara, mas como era bom beber, né? Tem coisa errada. Você é um religioso, você não se converteu de verdade. Você só está convencido que Jesus é Salvador, mas você não se entregou para Ele, não. E se a gente tem esse pensamento, se alguém aqui porventura tem um pensamento desse, mas é tão fácil, querido, você descer e voltar para o mundo. Eita, tempinho bom. Você lembra das baladas, você lembra das mulheres, você lembra dos homens. Diz, eita, tempinho bom. Tem alguma coisa errada, que tempinho bom. Eu servia Satanás, como que pode ser um tempo bom? Agora, você tem que olhar para a cruz e dizer, aqui é o meu lugar. Daqui eu não desço. Querido, não é só as palavras das pessoas que podem nos tirar da cruz. São circunstâncias que podem acontecer em nossa vida, que a gente pode querer jogar tudo para o alto. Porque se a semente que é a palavra de Deus, ela caiu em terra boa, ela vai frutificar. Mas se ela caiu num coração que ainda é pedregoso, a semente pode ter caído, mas saindo o sol, o que acontece com ela? Ela não tem raízes profundas. O que acontece com a semente que Deus colocou? Morre. Tem muito crente que vem para a igreja e compra esse evangelho enlatado, que diz assim, a hora que você entregar a vida para Jesus, você nunca mais vai ter problema. Eu não sei onde achar isso na Bíblia. Jesus diz o contrário, não? Mas ele deixou bem avisado, no mundo tereis o quê? Aflições. Momentos que nós vamos passar por alguma provação. Só que quando muitos crentes largam do Senhor, em que hora? No momento de uma provação. É como se fosse o sol quente. E às vezes Jesus é que libera esse momento para você mesmo ser experimentado e ver se realmente você está na fé ou não está.
Abraão, sacrifica o teu filho. Por que Deus foi pedir o filho dele? Não para Deus ser experimentado, mas para Abraão ser experimentado na fé. Para ele dizer, eu estou com Deus e não abro. Foi lá, amarrou o menino e ia sacrificá-lo. Se a semente que caiu no coração de Abraão fosse, o coração de Abraão fosse um coração rochoso de pedregulhos, ele não tinha entregue o seu filho. E quantos de nós não estamos entregando o nosso Isaac? Deus pede o Isaac, Deus cria a situação para a gente entregar, e a gente não entrega. E muito pelo contrário, muitos vão embora, viram a costa para a salvação e para o evangelho, por causa da primeira tribulação que apareceu. Querido, crente tem que ser roxo. Crente tem que ser paraíba, tem que ser... Fala aí, lá pra cima tem uns cabras lá que são macho, não é? Homem é homem, mulher é mulher. Tira o bigode lá, ó, aí, ó, é isso aqui, eu falei, tá falado e cumpre. Nós temos que ser assim no espírito. Tô com Deus e não abro. Ah, faltou dinheiro, que falte, mas eu não largo de Cristo e não desço da cruz. Pode me faltar tudo, mas Cristo não pode faltar. Ele é meu tesouro maior. Se eu perder Ele, eu não tenho mais nada. Acabou tudo. Lembra a parábola que Jesus conta do homem que disse assim, estou abastado, aumentei meus celeiros, regala-te alma, aproveita tudo isto. E aí disseram para ele assim, louco, e se hoje pedirem a tua alma, o que você tem? Para quem vai ser? Querido, é o que está aqui dentro. Boa semente lançada. A tribulação não nos pode tirar da cruz. As situações adversas do mundo não podem nos tirar da cruz. As pessoas que nos odeiam não podem nos tirar da cruz. As pessoas que nos humilham não podem nos tirar da cruz, querido. Alguém vem para você, aponta o dedo e te humilha, te humilha, te humilha. Sabe o que você faz? Só olha e escuta. Porque morto não reage. Não queira tirar o seu morto dali e dizer agora, você vai ver. Vem aqui morto, vem aqui, vamos mostrar para ele quem nós somos. E aí a gente vai perdendo o melhor de Deus para essa terra. Amém? A palavra de Deus nessa manhã é: não desça da cruz. Diz assim comigo: sem a cruz, eu não me identifico com Cristo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Quando Jesus morreu, quem estava lá morrendo com Ele? Você. Isso fala de identificação. Senhor, eu me identifico com sua morte. Eu morri contigo. Quando a pessoa vai para o batismo da água, qual que é o simbolismo? Que você está dizendo que morreu com Cristo, mas que também se levanta para uma nova vida. E também nos identificamos com o quê? Com a sua ressurreição. Sem cruz, diz comigo, sem cruz não há ressurreição. O crente quer viver a vida dele, mas não quer a cruz. E Jesus já disse assim, quer ser meu discípulo? Jesus já faz a lista. Qual que é o primeiro da lista? Ele não diz assim, traz tudo suas contas que eu pago. Coloca a sua família que eu resolvo todo o problema. Ele diz assim, quer ser meu discípulo? Querido, porque muitos querem entregar a vida para Jesus, mas poucos querem ser discípulos, seguidores. Aquele que vai, não, agora eu quero seguir, eu quero entrar nessa gangue os do caminho, eu quero entrar nessa gangue aí, eu quero fazer o que precisa fazer, vamos lá. As pessoas querem entregar a vida para Cristo, mas não querem seguir a Cristo. Qual que é o primeiro da lista? Toma a sua cruz e siga-me. E aqui vai dizer assim, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, eu me identifico com sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quer ressurgir um dia? Primeiro se assemelha
com a morte de Cristo. Primeiro manda o seu homem velho para a cruz, senão não vai ressuscitar. Quantas pessoas estão achando que vai, querido? E não vai. Amém? Vai valer a pena, querido. Suporta até o fim. Vai valer a pena. Você está fazendo um investimento mais alto da sua vida. Você não está investindo em 100 milhões, em 1 bilhão de real, 1 trilhão de real. Você está investindo na sua vida eterna para sempre. Eu posso dizer que esse mundo, querido, o diabo faz as pessoas enxergar as coisas que não são. Ele é o maior ilusionista que existe. A turma fala que é o David Copperfield, Chris Angel. O maior ilusionista é Satanás. Ele faz as pessoas olharem para o mundo e dizer, aqui é meu lugar. Ele faz as pessoas olhar para o mundo e dizer, eu não vou morrer não. As pessoas ficam enganadas e acham que continua vivendo e fazendo tudo o que tem que fazer. Querido, esse mundo não é para nós. Deus não seria tão mal de querer um negócio ruim desse para nós. Ele diz, não, vocês vão subir aqui para cima. Aí o dia que eu consertar essa terra, ele diz, e passar ela pelo fogo, aí nós voltamos com a cidade santa, e nós vamos viver para sempre nessa terra restaurada, mas essa que está aqui não é para nós. Paulo diz, a nossa pátria é lá em cima, da onde vem o nosso Salvador e a nossa salvação. Amém? Glória a Deus, querido. Aquele que venceu a cruz, ele vive dentro de você, e eu quero encerrar com esse versículo de Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Olha, eu não posso julgar, eu não sei o seu coração, não consigo enxergar aí dentro. Mas só Deus pode saber o que cada um aqui é. Eu não posso. Mas se você é um homem, uma mulher de Deus de verdade, e de verdade um dia você não foi convencido, mas você entregou a vida nas mãos, sabendo, eu sei na mão de quem eu estou entregando e confio nele, o meu Salvador, o Espírito Santo não vai deixar com que essa obra não se complete. Ele vai completar até o dia de Cristo. Amém? Para isso, nunca desça da cruz por nada. Por nada. Amém? Fique aí. O Espírito Santo nos dá força. O Espírito Santo nos capacita para isso. Glória a Deus, querido. É cruz mesmo. Cruz, é ficar pendurado. Nossa carne não gosta. A nossa carne detesta esse lugar. Mas é para o nosso bem. Tem remédio que a gente vai tomar, querido, é horrível de tomar. E o médico diz assim, se você não tomar, você morre. É para o teu bem. Tem cirurgias que precisam ser feitas e algumas coisas que os médicos têm que fazer, que é horrível de se fazer, mas ele diz assim, se eu não fizer, você morre. Então a gente paga o preço por causa da vida. E eu digo para você, a vida eterna já foi nos dada. Quem tem que pagar o preço agora somos nós. É bom o homem velho ficar na cruz? Claro que não, o nosso humano, eu estou dizendo, nosso lado físico aqui, a gente queria, às vezes, passa alguma coisa na nossa cabeça de, puxa, mas eu poderia. Não, querido, acabou. Amém? O homem vivo que está aqui dentro, viva com ele, e ele vai querer só as coisas de Deus. Então é perigoso quando você para de orar, você para de ler, você para de meditar, você para de comungar, você para de congregar, e um monte de coisa que a gente pode pôr aqui, tudo isso coopera para que a gente vai ficando fraco e possa até descer da cruz. Então coopera com a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo. Se você não cooperar, querido, ele te respeita. Amém? Vamos nos levantar.